Gênesis, capítulo 26, versículo 1. Vamos falar do filho da promessa, Isaac. Já falamos de Abraão, falamos de Jacó e vamos falar de Isaac. Isaac tem um diferencial muito legal, gente. Isaac era muito manso. Era muito de paz. É alguém assim tão obediente que a Bíblia nem fala tanto sobre ele, porque ele nem deu trabalho. Olha que bênção. Amém? Vamos ler. Gênesis 26, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu disser. Peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pode se sentar, amados. Me deu vontade de rir, porque se no meio de uma crise, no meio de uma fome, Deus faz uma promessa. Olha que engraçado. Isaac estava numa terra de fome, numa terra de crise, numa terra onde não tinha oportunidade de trabalho, vamos dizer assim. E de repente Deus vem e fala que vai fazer dele um homem grande, poderoso, que Deus é com ele, que Deus vai o abençoar e que até a sua descendência, os filhos, netos, vai ter do melhor, que vai fazer dele grande. E na atual situação é fome. A atual situação é crise, desespero, desemprego, falta de oportunidade. Tem que mudar de terra, porque aquela terra está seca, está ruim. E é nesse quadro que Deus vem a Isaac para dizer: vou te abençoar, eu sou contigo. Olha só, que coisa, né? É no meio da crise do vale que Deus vem e faz uma promessa. É na hora que você quer desistir e ir para o lado do Egito, que aqui diz que Isaac pensou em ir para o Egito. E lá para a terra dos outros lá. Deus falou: vai não, vou te abençoar aqui. Aqui aonde? Aqui onde está em crise, onde a fome está pegando. Mas Isaac, ele tinha algo muito interessante. Ele era um filho obediente. Ele era um filho obediente. Ele obedeceu ao seu pai Abraão. Lembra quando Abraão foi oferecer o seu filho Isaac, que foi uma das pregações anteriores? E ele foi obediente, acreditou no pai dele, na voz do pai dele, e foi com o pai dele. Quando Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Que ele disse: está aqui a lenha e o fogo, mas cadê o sacrifício? E Abraão disse para ele: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E ele acreditou tanto que Deus proveu. Então ele conhecia a Deus e sabia que o caminho da vitória e da prosperidade era a obediência. Então Deus pegou e falou: não vai para o Egito, fica aqui, porque é aqui que eu vou te abençoar, é aqui que eu vou engrandecer o seu nome, porque eu sou contigo. Eu vou abençoar todas as nações da terra através de você, Isaac. Isaac recebeu a aliança do seu pai nesse momento, quando Deus chamou e falou isso com ele: e vou te multiplicar, você e a sua descendência, como as estrelas do céu. A mesma aliança. E veio na pior hora, na hora que diz aqui: fome na terra, crise. Então Isaac foi para uma terra e ficou ali em Gerar. Uma terra de filisteu, de inimigo. Uma terra ruim.
mas uma terra onde seu pai já tinha passado. E Deus mandou ele habitar ali e ficar ali. Já pensou Deus falar, fica aí no meio da terra dos teus inimigos, que eu vou colocar ele debaixo dos seus pés? Fica aí no meio dos teus inimigos, porque você vai dominar eles? Fica aí na terra dos teus inimigos, porque eu mesmo vou colocar tudo abaixo dos teus pés? Vou te fazer grande, eu sou contigo, não tenha medo. É Deus dizendo para Isaac tudo isso. E de repente, Isaac fica ali, naquela terra. E naquela terra, Isaac começou a semear, a plantar, a trabalhar. E tudo que ele plantava, ele colhia 100 vezes mais. Ele plantava um, dava 100. Ele plantava um, dava 100 vezes mais. E assim ele enriqueceu. De um ano para o outro, porque a colheita foi imensa. Imagina, uma semente colher 100. Uma semente colher mais 100. O que ele semeou, ele colheu 100 vezes mais. E de repente, ele se tornou o homem mais rico e grande daquele lugar, de um ano para o outro. Porque Deus era com ele. Deus disse que ia multiplicar. Deus disse que ia abençoar. Deus disse que ia fazer dele grande. E de repente, na terra do inimigo, ele se tornou grande. Poderoso demais, diz a Bíblia. E ele comprou vacas, comprou ovelhas, tinha um monte de servo, porque o servo que não é nascido aí que se compra na época. Então ele ficou muito grande. De repente o rei de lá chama ele, Abimeleque. Abimeleque não é o nome do rei. Abimeleque é um título como faraó, ou como a gente fala assim, um governador. Então Abimeleque chamou ele e falou, ó, é melhor você ir embora, você está ficando tão poderoso aqui na terra, que é melhor você ir embora daqui. Tudo você está comprando, você tem vaca, você tem ovelha, tudo seu, você põe a mão, o negócio cresce, é melhor você ir embora daqui. Ficou pequeno para você. E quando você prospera, e Deus é com você, e te abençoa, fala que para você ficou pequeno. Por quê? Porque está com medo de perder o poder para você. E falou, ele foi expulso daquele lugar, porque Deus era com ele. E ele foi, levando o que ele tinha, porque falou assim, aparta de nós. Então ele saiu ali de Gerar, da melhor região, e foi parar no meio de um vale. No vale, normalmente, não tem chuva, porque vale é assim. As nuvens se detêm na montanha, cai e o vale fica seco. Cascalho, seco, deserto. Lá ele foi jogado, no vale de Gerar. Mas com Deus, no vale, na sequidão ou no deserto, vai sair água. Porque aonde você for, Deus for com você, a prosperidade te acompanha. É como eu digo, se você é abençoado, aonde você for, a bênção de Deus é sobre você. Mas se você tem um problema e não enfrentar o problema, aonde você for, o problema vai com você. Porque o problema não é o lugar, é a pessoa e o que está sobre ela, a bênção ou a maldição. Isaac, ele tinha a bênção. Então ele chegou no meio do deserto, no vale de Gerar, e mandou os servos, vamos cavar aqui. Aqui no passado foi os poços do meu pai, Abraão. E aqui tinha água. E vai dar água. Cava aqui. E cavaram. Os servos cavaram. E jorrou água. Água. Porque quando você cava no lugar onde Deus te mandou, vai dar água, vai dar fruto e vai dar certo. Ainda que as pessoas tenham por terra seca, por infrutífera, onde ninguém dá nada. Quem chamou foi Deus, e quem faz é Deus. E de repente aquelas águas jorrando, estava indo tudo bem, cavaram e acharam águas vivas, diz a palavra. O que é águas vivas? Não poderia ser só um poço de água? Não. Poço de água é quando você faz o poço, aí lá embaixo tem a água. Hoje tem bomba, né, elétrico. Antigamente era baldinho. Isso é um poço comum. Águas vivas é diferente. É uma fonte a jorrar. Água corrente. Ele não só tinha um poço. Ele descobriu a fonte de um rio. Ele bateu, abriu e começou a jorrar água. Água viva. Água
tem época que baixa, principalmente no deserto. Mas não, ele encontrou um rio, águas vivas no meio do deserto. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, que obedece, que segue a Ele. Ele não quer te dar um poço de água, mas Ele quer dar rios de água viva. Porque o segredo é a obediência, mas o segredo é obedecer e trabalhar. Porque teve que cavar. E quando nós estamos na obediência e trabalhamos em cima daquilo que Deus nos chamou para fazer, o Senhor, na sua riqueza, sobre todas as necessidades, em glória, mas não só a necessidade, mas Ele abunda, é para superabundar, é para sobrar, é para levantar, é para dar, é para emprestar e ter a muitos, amém? Quem entende isso? É isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Daniel, eu vou pedir uma gentileza. Se você puder sentar lá atrás com as crianças, por favor. Obrigada. E chegando ali, os filisteus foram atrás. O inimigo foi perseguir. Porque as coisas de Deus, eu queria dizer para todos nós, para vocês e para mim, o que eu disse no dia de ontem. Deus vai dar 100 vezes mais nessa terra para nós, mas com perseguições. Lembra? Quem lembra dessa pregação de ontem? Isso. Deus não deu 100 vezes mais para Isaac? Lá vem o inimigo atrás. Lá vem a perseguição atrás. E a perseguição falou, nossa terra não é sua terra, os filisteus. É nossa terra, entendeu? Aqui quem manda a gente vai encarar. Bem assim. Por que vai encarar? Eu estou usando esse termo aqui. Porque o poço que ele abriu, ele deu um nome chamado Ezeque. E Ezeque quer dizer contenda, briga, desafio. O diabo foi desafiar Isaac. Vai encarar o desafio? Você quer mesmo encarar? Você vai brigar mesmo comigo? E aí? Vai entrar na briga, na guerra? Porque a palavra diz que o Deus que nós servimos é um Deus de paz e não de briga. Deus é um Deus que não é de confusão, mas sim de paz. Isaac saberia disso. Isaac sabia. Ele deu o nome do poço de Ezeque. Contenda, desafio. Mas tudo aquilo que vem com briga e tira a sua paz não vale a pena. Adianta ter riqueza e estar brigando, as pessoas um matando o outro, porque era comum na época, matando o povo dele, brigando, contendendo o tempo todo? Não. Então Isaac falou assim, tudo bem, fique em paz. Eu vou para outro lugar, fica aí. Pode ficar com os poços, que era do meu pai, água viva, né? Não tem problema não, porque Deus é comigo, a bênção está sobre mim. E lá foi ele para outro lado do mesmo vale. E qual é a possibilidade no mesmo vale, no mesmo lugar, ter 2 lugares de água corrente? Porque águas vivas, ele pegou a veia da água viva, que seria para a nascente de um rio. E qual é a possibilidade de ele pegar outra no mesmo lugar? Se já está jorrando um lago, aquela veia. Mas ele achou outro poço e deu água de novo, porque Deus era com ele. Quer dizer o quê? Que aonde você for, Deus vai contigo. Que aonde você pôr a mão, vai dar certo. Se você obedece a Deus e Deus é contigo, não tem o que temer. Por que tem medo de recomeçar? Eu não entendo porque alguém tem medo de recomeçar se esse alguém tem Deus. Como alguém pode ter medo de novidade se Deus é com você? Como pode ter medo de fazer alguma coisa se Deus é com você? O problema não é Deus ser com você, o problema é você querer fazer. Quer cavar de novo? Quer trabalhar de novo? Quer fazer de novo? O problema não é Deus te abençoar, o problema é a sua disposição em fazer mais uma vez. E Deus vai testando cada um de nós assim, porque Deus é com a gente.
mas Ele quer ver até onde você vai. Quantas vezes você pode recomeçar do zero. Porque uma pessoa de sucesso, ela recomeça do zero quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário que ela ir ao pó, ela se levanta. Ela é um vencedor, não é porque ela chegou lá, é porque nenhuma vez ela desistiu, nenhuma vez ela ficou no pó. Porque todos nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mas é aquele que não desiste, é aquele que continua mesmo diante da dificuldade. E lá vai de novo Isaac, cavou, deu água. Mas o diabo, Satanás, foi o próprio Satanás, ele foi atrás e começou a porfiar, a brigar. Não, isso aqui é meu, não é seu não. É meu, não é seu, mentira sua. Não foi você, é nosso, fomos nós, não foi você. É mentira, é nosso. Isaac colocou o nome daquele poço, segundo poço que dá, de Sitna. Sitna vem da palavra Satanás, porque estavam acusando ele de roubar. Olha só, acusando de roubo. É nossa terra, nosso poço, você está roubando. Você está roubando o que é nosso. Mas adianta você estar num lugar e ter água, condição de trabalho, prosperidade, um lugar para você viver e dar tudo certo, com alguém te acusando de roubo, com alguém dizendo, o diabo, estando lá presente o tempo todo. Quando não está presente o próprio, ele manda o secretário, ele manda o enviado, ele manda o reforço, ele manda tudo para dizer, você está aí, está prosperando, mas às minhas custas. Você está aí, está arrebentando, está dando certo, mas é com o que é meu, não com o que é seu. Porque o acusador das nossas almas, Satanás, daí vem a palavra Sitna, que quer dizer acusação, acusador, Satanás, é assim que está nos manuscritos originais. Ele quer o quê? Que você brigue, que você contende, mas você tem razão, eu tenho razão. Agora eu pergunto para você, você quer ter razão ou você quer ter Deus? Você quer ter razão ou você quer Deus prosperando você? Porque ter prosperidade diante de brigas e acusação e o diabo ao seu redor o tempo todo falando, não vale a pena. Isaac falou assim, não vale a pena. Não vale a pena ter um acusador o tempo todo diante daquilo que eu trabalhei e que eu fiz certo. Querendo me acusar o tempo todo, me difamando o tempo todo, não vale a pena. E o que Isaac fez? Foi embora. Deixou o poço lá. Fica com o poço. Tudo bem. Fica com o poço. E pegou tudo que era dele e foi embora mais uma vez. E chegou em outro lugar. E nesse outro lugar, ele foi cavar. Só que dessa vez, não foram lá acusar. O diabo já tinha lançado duas coisas. A primeira, o diabo brigou, contendeu. A segunda, o diabo acusou com a mentira, porque ele é mentiroso. A terceira, de repente não tem mais o diabo. Meu Deus, estou livre do diabo? Ainda não. E esse lugar ele cavou e deu água de novo. E esse lugar ele chamou de Rehobote, porque Deus ampliou o meu espaço e me fez crescer agora. Um lugar espaçoso que deu água, onde ele tinha um poço, condições para trabalhar, onde ele tinha a tenda dele e ele prosperou. Ele cresceu naquele lugar chamado Rehobote, que diz assim a palavra, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra.
Agora ele estabeleceu não só o poço, porque na época rico era quem tinha poço d'água, porque a água de Israel é escassa. Então assim, quase não tem chuva, e quem tem um poço de água garante a comida para si, para o gado e para a plantação. Então sem um poço de água é impossível até sobreviver. Então ele era rico porque ele tinha água, porque onde ele ia Deus dava água abundante para ele. Então de repente ele tem água abundante, ele tem um poço, tem a tenda que é a casa dele, um monte de, vamos dizer, carros, ovelhas e gados, plantação, riquezas, família, tudo bem. E agora? O diabo não veio mais, não acusou mais, não brigou, não perseguiu mais. Tá tudo bem. Poderia ficar ali, né? Eu teria ficado, e você? Também, né? Mas de repente ele se levantou e foi embora dali. Ele saiu dali e foi a um lugar chamado Berseba. Ele deixou aquele lugar que parecia um máximo perfeito, o sonho, aquilo que ele lutou até ali. Ele foi para outro lugar e cavou um poço nesse lugar. Como se alguém deixou isso aqui e foi para ali? Em Berseba, ele cavou um poço e Deus apareceu para ele. Deus apareceu e disse assim: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não tenha medo, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. E por que ele foi para outro lugar? Não adianta estar bem, ter prosperidade, estabelecimento, povo, riqueza, sem ouvir a voz de Deus. Não adianta ter tudo e Deus não falar comigo. Não adianta ter tudo e Deus não estar presente, porque tudo que ele tinha era Deus. E naquele lugar ele estava abençoado, mas não era o lugar ainda da promessa, não era o lugar dele, porque ali não tinha altar. A vida de quem é com Deus tem que estar no altar. E quando Deus apareceu para ele, naquela noite, pela manhã ao acordar, ele levantou um altar em Berseba e invocou o nome do Senhor. Aqui é o lugar, porque aqui Deus me fez a promessa e aqui Deus fez uma aliança comigo. E naquele lugar ele levantou um altar para selar a aliança dele e invocou o Deus vivo, porque até então era uma promessa e Deus tinha prosperado, mas ali Deus estabeleceu e ele pôs um altar. E diz assim: então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os seus servos, os servos de Isaac, cavaram ali um poço. E ele cavou o poço e deu tudo certo, mas ali tinha uma diferença. Ali, para ele, era a casa de Deus. Ele fez um altar, porque não adiantava ter a casa, ter o poço, ter as pessoas e a riqueza sem o altar do Senhor. Sem Deus falar com ele, sem Deus descer para selar a aliança com ele. E ali ele estabeleceu, ali ele ficou, porque ali o Senhor falou com ele, ele fez um altar. Não adianta prosperar aqui e ali sem ter vida no altar, sem ter um pacto com Deus, sem esse pacto estar no altar, porque sem o altar o diabo vem atrás. Sem o altar vai ter briga e vai ter contenda. Sem o altar vai ter um engano das riquezas desse mundo, para você esquecer o caminho do altar, se esquecer que Deus é contigo, esquecer que Deus deve estar em primeiro lugar. Mas Isaac, em mansidão, não caiu na pilha da briga. Ele, como homem de paz, não aceitou acusação contra ele. Eu prefiro perder do que perder a direção de Deus. Eu prefiro perder do que perder o olhar de Deus sobre mim. Porque se você se suja com um acusador,
você perde a Deus. Vai ficar tão sujo quanto o outro. Não é porque um errou em mentir que você vai errar em brigar. Então, ele escolheu o caminho de Deus, o caminho da paz. E de repente, nesse caminho, veio a ilusão das riquezas. A ilusão. E ele olhou para tudo aquilo e falou: isso não me satisfaz, porque ainda está faltando a primeira parte, o primeiro lugar na minha vida. Esse é todas as demais coisas, mas sem o primeiro não vale a pena. E ele foi para Berseba. E ali, Deus apareceu a ele e ele levantou o altar. Aí ele falou: aqui é o lugar. Aqui é o lugar do altar. O lugar de eu invocar o nome do Senhor. E é aqui o lugar do meu pacto. É aqui o lugar para mim, para minha família. Agora sim as minhas riquezas podem estar aqui, porque chegou o dono de toda a riqueza desse lugar. E aí ele estabeleceu. E vou contar mais uma coisa: o inimigo veio atrás. O rei Abimeleque veio atrás. Como assim? Abimeleque chegou lá e pediu paz. Vamos fazer uma aliança de paz? Porque eu vi que você tem Deus, você é abençoado. Então vamos ficar amigos? E ele foi lá e fez uma festa, um banquete e ficaram amigos. Porque quem é de Deus não guarda mágoa. Quem é de Deus é de amizade, é de aliança. E até aliança com o homem. E ele fez a aliança. E até o dia de hoje, lá em Israel, está lá Berseba, aonde foi o poço de Isaac. Ele deu nome àquele lugar. Ele deu nome àquele poço. E aquele lugar é um dos lugares mais abençoados do mundo. Porque teve um homem de Deus que confiou no Senhor e obedeceu a direção. E qual é a direção para a sua vida? Obedece à voz do Senhor. Obedece. Não entra em briga. Porque quem briga com o escolhido de Deus, briga com o próprio Deus. Se Deus é quem te defende e briga por você, por que você vai abrir a boca? Não precisa. A verdade não precisa de defesa. Deus é quem te justifica. Deus é o seu escudo. Então não precisa falar nada. E quando te acusarem, e quando mentirem a seu respeito, não precisa se defender. Eu acabei de dizer, a verdade não precisa de defesa. A verdade é o suficiente. Deus é o suficiente. E quando o engano desse mundo vier te enganar, mas é um lugar largo, é um lugar bom, mas não é um lugar para mim. Bom para mim é onde está Deus, no altar. Pode ser maravilhoso. Sim, é maravilhoso, mas para mim não é o suficiente. Não é o suficiente. O suficiente para mim é o Todo-Poderoso. Ele é suficiente para todas as coisas. Suficiente para mim é o Senhor Jesus. E o restante? O restante, Ele vai me colocar como um mordomo para administrar. E o restante do mundo vai cooperar para o meu bem. E a todas as coisas desse mundo vai me ser acrescentada para eu desfrutar com paz e com alegria. Coisas que o dinheiro não compra. Coisas que o pacto com Deus oferece. Não é só prosperidade, mas também ela tem paz e ela tem alegria. Ela tem verdade e ela tem paz com os inimigos. Ela tem paz com pessoas. Ela tem paz em lugares. Por quê? Porque se você está com Deus, aonde você for, você vai ser próspero. Aonde você for, você vai ser luz. Aonde você for, Deus vai com você. E quando vier o inimigo para acusar, para brigar, quando um não quer, dois não briga. Eu não quero brigar. Eu não quero ter razão. Eu simplesmente quero seguir ao Senhor. Eu tenho um pacto com Deus e eu não posso violar. Eu não posso perder a minha paz, eu não posso perder a minha comunhão para brigar, para ter razão, para querer, por orgulho, por inveja, por querer me defender. Eu simplesmente caminho com Cristo. E Cristo não se defendeu em nenhum momento. Cristo não se defendeu. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. E ao pacto que nós temos com Deus, muitas vezes somos a ovelha muda ao matadouro.
Mas quando chegamos lá, nós dizemos: está consumado. Está consumado. Está consumado. Eu tenho na minha mão a chave do inferno e da morte. Porque agora eu tenho a vitória e tenho a vida do meu lado. Porque eu escolhi ser fiel a esse pacto. Amém? Amém. Então entenda isso. Precisa entender isso. Que Deus é fiel. Você só permanece no caminho. Segue a direção. E já deu tudo certo. Amém? Se ponha de pé. Se ponha de pé.